Número de brasileiros em situação de insegurança alimentar severa caiu, mas a fome ainda afeta 2,5 milhões de pessoas. E você vai ver ainda. Após quase um ano de atraso, o governo federal lança hoje a primeira fase do programa que oferece passagens aéreas mais baratas para aposentados do INSS. Corrida à Casa Branca. Kamala Harris ultrapassa Trump em nova pesquisa de intenção de voto. E ainda, começam as competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a expectativa para a estreia do futebol feminino. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a esta primeira edição manhã. Agora são 11 horas e 31 minutos e nós chegamos ao vivo para te manter bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é quarta-feira, 24 de julho. A FAO e agências parceiras lançaram hoje a edição anual do relatório que trata do mapa da desnutrição no mundo. O número de brasileiros em situação de insegurança alimentar severa caiu, mas a fome ainda afeta mais de 2 milhões de pessoas. O número de brasileiros em situação de insegurança alimentar severa caiu 85% em 2023, mas a fome ainda afetava 2,5 milhões de pessoas. Em números absolutos, quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome no país em um ano. Os dados são da edição deste ano do Relatório das Nações Unidas sobre o Estado da Insegurança Alimentar Mundial, conhecido como Mapa da Fome, divulgado nesta quarta-feira. A metodologia da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura considera que a insegurança alimentar severa ocorre quando uma pessoa está totalmente sem acesso a alimentos. Esse tipo de fome pode causar danos graves à saúde física e mental, especialmente na primeira infância, afetando o desenvolvimento e a formação cognitiva. Em 2023, a subnutrição no Brasil também caiu de 4,2% para 2,8%, em comparação com a média dos anos de 2020 a 2022. Isso representa uma redução de 1/3. Em termos práticos, 3 milhões de brasileiros deixaram de sofrer de subnutrição crônica, reduzindo o total de 9 milhões para 6 milhões. A escolha do Brasil para lançar o relatório foi pelo fato do país estar dando o pontapé inicial para uma nova aliança global contra a fome e a pobreza no mundo, a proposta brasileira para a cúpula do G20. A intenção é trabalhar para reverter essa trajetória e cumprir a promessa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e eliminação da pobreza extrema e fome zero até 2030. E agora, mudando de assunto, a Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2024. Cerca de 6 milhões de contribuintes receberão 8,5 bilhões de reais. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro dos 5 lotes de restituição do Imposto de Renda, com a inclusão de cerca de 54.200 contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores. 6 milhões de contribuintes receberão 8,5 bilhões de reais. Segundo o órgão, quase todo o valor será destinado aos contribuintes com prioridade no reembolso. E os gaúchos que fizeram a declaração em julho estão incluídos na lista. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet ao clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será feito no último dia do mês, em 31 de julho, na conta ou na chave Pix informada na declaração. Caso o contribuinte não esteja na lista, é recomendado acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina. Os valores ficam disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
E após quase um ano de atraso, o governo federal vai lançar hoje a primeira fase do programa que oferece passagens aéreas mais baratas para aposentados. O Voa Brasil prevê bilhetes a R$ 200 e é destinado aos aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário terá direito a 2 bilhetes aéreos por ano. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, cerca de 23 milhões de aposentados pelo INSS poderão emitir passagens aéreas ao custo de até R$ 200. E não inclui pensionistas e estudantes também ficaram de fora. Inicialmente, a pasta previa um público mais amplo, com alunos do programa Universidade para Todos. Mas a inclusão dos estudantes de baixa renda deve ficar para a próxima fase do programa, ainda sem data para ser lançada. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, as companhias aéreas se comprometeram a disponibilizar 3 milhões de passagens para o programa ao longo dos próximos 12 meses. O Voa Brasil foi anunciado em março do ano passado, com lançamento previsto para agosto do mesmo ano, mas sofreu diversos adiamentos. Na época, o ministério era comandado por Márcio França, que deixou o cargo em setembro. Para participar do programa Voa Brasil, o primeiro passo é ter uma conta no site oficial do governo, gov.br, com nível de segurança prata ou ouro. Os interessados deverão acessar a plataforma do programa ou os sites das companhias aéreas, onde encontrarão um link do programa. E o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloísio Mercadante, recebeu na segunda-feira, no Rio de Janeiro, a comissária da União Europeia para Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen. A União Europeia prometeu 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. A iniciativa ambiental é financiada internacionalmente para proteger a floresta tropical. De acordo com a agência BNDES, durante o encontro foi assinada uma carta de intenções para o fortalecimento de parcerias com foco no apoio ao desenvolvimento sustentável e aos investimentos no Brasil. O documento é mais um passo no processo de formalização da doação da União Europeia ao Fundo Amazônia no valor de 20 milhões de euros, cerca de 120 milhões de reais. A Amazônia é um tesouro natural e indispensável para a biodiversidade do nosso planeta. A Comissão Europeia vai aportar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia. Esta é a primeira contribuição da Comissão para o Fundo Amazônico do Brasil, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, sob a liderança do presidente Mercadante. Nós já recebemos doações desde a origem do Fundo Amazônico de países europeus, mas agora é uma contribuição do conjunto dos 27 países que fazem a União Europeia. Tem um significado muito maior, uma instituição multilateral, que dá muito respaldo, credibilidade. Os Estados Unidos também doou, o Japão. Então o Fundo Amazônia se consolidou por ter uma gestão transparente, eficiente, responsável e por responder a uma das principais demandas, que é a dramática crise climática do planeta. O encontro aconteceu dentro do 4º Fórum Brasil-União Europeia, com o tema O Brasil e a União Europeia, políticas e economias nas transições verde e digital para um desenvolvimento justo e inclusivo. Mercadante ainda anunciou que foram concluídas as negociações com o Banco Europeu de Investimentos para o financiamento de 300 milhões de euros, cerca de 1,8 bilhão de reais, também vinculado à transição energética, economia verde e transição digital. E agora, mudando de assunto, a frase "que tome um chá de camomila" foi dita pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, um dia depois de seu colega brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, expressar preocupação com as advertências do venezuelano sobre um banho de sangue se a oposição vencer as eleições presidenciais de domingo. El que se assustou, que se tome uma manzanilla. Quem se assustou deveria tomar um chá de camomila, porque esse povo da Venezuela está curado do medo e sabe o que estou dizendo. E sabe o que estou dizendo. A declaração feita nesta terça-feira pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro foi uma resposta ao colega brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo sem citá-lo. Na véspera, o petista afirmou que estava assustado com as advertências do líder chavista que, no final de semana, disse que uma vitória da oposição nas eleições do próximo domingo resultaria em um banho de sangue. Eu dije que si negado y transmutado
Eu disse que se negado e transmutado, a direita extremista, bolsonarista, seguidores de Milei e Hitler chegasse ao poder político na Venezuela, haveria um banho de sangue. Chegaram ao poder político em Venezuela, vendria um banho de sangue. O presidente venezuelano, que aspira um terceiro mandato que o projetaria 18 anos no poder, enfrenta no domingo o diplomata Edmundo González Urrutia. O candidato da principal aliança opositora substitui a ex-deputada Maria Corina Machado, favorita nas pesquisas, mas impedida de exercer cargos públicos por uma sanção administrativa. E agora a gente fala sobre as eleições nos Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris ultrapassou o republicano Donald Trump em uma pesquisa de intenção de voto divulgada, uma das primeiras desde que Joe Biden se retirou da disputa pela reeleição. A pré-candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, ultrapassou o republicano Donald Trump em uma pesquisa de intenção de voto. Kamala aparece com 44% das preferências, uma vantagem de 2 pontos sobre Trump, segundo uma pesquisa Reuters Ipsos realizada após a desistência de Joe Biden. Na semana anterior, Kamala e Trump estavam empatados com 44%. O desempenho da vice-presidente nas pesquisas, beneficiado pelo entusiasmo causado pela mudança na campanha democrata, indica que ela neutraliza o impulso geralmente recebido pelos indicados nos dias seguintes à sua nomeação oficial pelo partido. Em pesquisa PBS News NPR Marist, Trump supera Kamala por 1 ponto percentual, com 46%. Segundo a enquete, 87% dos americanos consideram correta a decisão de Biden de abandonar a campanha. Para 41%, a atitude do presidente aumenta as chances de vitória dos democratas, e 24% disseram que diminui. Segundo uma média de pesquisas compiladas pela Real Clear Politics, Trump mantém uma vantagem de 1,6% sobre Kamala. E veja a seguir, começam as competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a expectativa para a estreia do futebol feminino. Todos os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já já. E nós estamos de volta pelo horário de Brasília, 15 para o meio-dia. Um avião caiu no Nepal com 19 pessoas a bordo e apenas o piloto sobreviveu. Um avião de passageiros caiu na decolagem em Katmandu. O piloto foi resgatado dos destroços em chamas e seu estado de saúde é grave. Todas as outras 18 pessoas a bordo morreram. O voo da Saria Airlines transportava 2 tripulantes e 17 funcionários da empresa. A autoridade de aviação civil afirmou que um dos mortos era um cidadão do Iêmen e detalhou que o voo estava sendo realizado para fins técnicos ou de manutenção. O avião estava programado para voar na rota aérea mais movimentada do Nepal, entre Katmandu e Pokhara, um importante centro turístico na República do Himalaia. O Nepal tem um histórico lamentável em matéria de segurança da aviação e tem assistido a uma série de acidentes mortais com aviões e helicópteros ao longo das décadas. A União Europeia baniu todas as transportadoras nepalesas do seu espaço aéreo por questões de segurança. O Ministério da Saúde do Brasil lançou uma campanha nacional que coloca a eliminação da tuberculose como prioridade para o país. Para isso, criou um comitê interministerial para a eliminação da doença, que vai fazer um esforço conjunto contra o problema. A campanha nacional lançada pelo Ministério da Saúde colocou a eliminação da doença como prioridade para o país. De acordo com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a campanha do Brasil reafirma o compromisso com a agenda global para a eliminação da tuberculose como um problema de saúde pública. A tuberculose é uma doença que atinge fortemente a população mais vulnerável. E com a mensagem "Quem tem tuberculose nunca está sozinho", a intenção é que as pessoas procurem ajuda e exponham o problema para tratar e vencer a doença. As ações chamam a atenção para os principais sintomas, como tosse por 3 semanas ou mais,
febre e emagrecimento. Além disso, reforçam que o diagnóstico e o tratamento que leva à cura da tuberculose estão disponíveis no Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de casos notificados de tuberculose nas Américas. Em 2022, cerca de 78 mil pessoas adoeceram por tuberculose no país. O número representa um aumento de quase 5% em relação a 2021. Uma das principais formas de proteção existentes contra casos graves da tuberculose em crianças menores de 5 anos é a vacina BCG, recomendada no Calendário Nacional de Vacinação para logo após o nascimento. Por isso, é importante que os pais levem suas crianças para essa prevenção contra a doença. Sobre esse assunto, nós conversamos com o infectologista do Hospital Sírio-Libanês, Dr. Halcyon Teixeira. Ele esteve nos nossos estúdios na Hit TV e falou por que é tão difícil parar de fumar. Vamos ouvi-lo. A nicotina ela tem a sua função psíquica de vício mesmo e tem o hábito também social. Então, fumar tem uma questão química, né, e psicológica em relação ao cigarro. Mas será que é possível largar o vício? O fumante consegue fazê-lo sozinho ou depende de ajuda? Tem como largar o vício, sim. É muito importante que a pessoa procure um especialista, mas o primeiro passo também é da conscientização. Ela precisa querer parar de fumar e aí sim procurar também um especialista, porque é uma das coisas mais difíceis relacionadas à adição, né, por causa da nicotina, é a parada do cigarro. E será que a sociedade e a indústria estão evoluindo no combate ao tabagismo? Vamos saber a opinião do Dr. Halcyon Teixeira. Nós tivemos muitos ganhos em relação à luta ao tabagismo, né? Proibição de fumo em locais fechados, campanhas, né? Aumento do preço do cigarro através dos impostos. Por outro lado, né, esses novos produtos atualmente que chegaram têm contribuído de uma maneira muito intensa ao retorno aí, do tabagismo e desse cigarro que não tem muito cheiro. E a gente não sabe as consequências disso a longo prazo, né? A gente sabe que o cigarro causa muito mal, porém, esses vapes e cigarros eletrônicos, com a quantidade de nicotina que tem, pode fazer mais mal ainda e a gente está evoluindo no sentido do combate ao tabagismo. Fica o alerta, então. E agora, mudando de assunto, falando de Olimpíadas, o rugby e o futebol masculinos dão pontapé inicial nesta quarta-feira às competições dos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil só entra na disputa na quinta-feira com o futebol e o handebol femininos, além do tiro com arco. O dia tão aguardado chegou. Nesta quarta-feira começam as competições dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A cerimônia de abertura é só na próxima sexta-feira, mas nesta quarta já tem atletas em campo para as disputas do rugby e futebol masculinos. No futebol, 2 seleções campeãs olímpicas fazem a estreia. A Argentina, comandada por Javier Mascherano e com Julián Álvares do Manchester City no ataque, contra o Marrocos, e a Espanha contra o Uzbequistão. O Brasil, ouro em Tóquio, não se classificou para o futebol masculino nestes Jogos. Em Paris, a animação para as competições não para de crescer. Mal posso esperar para mudarmos para algo feliz, porque até o momento vemos restrições e tivemos mais coisas negativas em torno dos Jogos, os riscos terroristas, o trânsito, etc. Mas acho que quando começar, vamos ter um grande espetáculo e uma grande competição. Imagino que vai ser divertido. Estes são momentos que você tem que ser um pouco positivo. Tivemos um junho difícil, então estou muito feliz que vai acontecer. Sim, vou assistir porque há muitos países competindo e isso já é bom, mas também vamos descobrir outros atletas, outros esportes que não sabíamos nada. Então, para mim, é uma oportunidade para descobrir muitas coisas novas. A delegação brasileira começa a disputa na próxima quinta, com a estreia do futebol feminino contra a Nigéria e o handebol feminino contra a Espanha, além de Ana Luísa Caetano e Marcos D'Almeida no ranqueamento individual do tiro com arco. E já teve a primeira vitória. A Austrália venceu Samoa no rugby. E olha, hoje vamos conhecer Pireu, um município localizado na Grécia. Vem comigo.
Pireu é uma cidade portuária localizada na região da Ática, na Grécia, a cerca de 12 quilômetros do centro de Atenas. É o maior porto do país e um dos mais importantes do Mediterrâneo. Sua história remonta à antiguidade, quando serviu como o principal porto de Atenas na era clássica. Pireu continua a ser um centro vital para o comércio, a indústria e o turismo, mantendo sua importância histórica e cultural. E antes de encerrarmos esta edição, vamos ver uma câmera de lá agora, ao vivo. Saindo do estúdio HIT em São Paulo e vamos diretamente ao porto de Pireu, no sudeste da Grécia. E olha, por lá já passa das 16 horas, são 5 horas à nossa frente. E como sempre trazemos algumas curiosidades, Pireu abriga a maior marina do país. Os turistas são atraídos, é claro, pelo clima quente, pelas águas cristalinas e restaurantes requintados que servem os frutos do mar mais gostosos e frescos do mundo. A cidade oferece um equilíbrio perfeito entre o charme do velho mundo e as comodidades modernas. E olha, por conta da sua proximidade com Atenas, a cidade é um ponto estratégico, permitindo acesso rápido à capital. Com estas imagens tão bonitas, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima quarta-feira para você e até mais.